Semideuses e semideusas, eu sou Maíra Leisa, filha de Atena, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, bem, ultimamente no Twitter tem tido uma movimentação muito grande de semideuses comentando sobre um dos livros do Rick Riordan, que é Os Diários dos Semideuses. É um dos livros extras, é um livro de contos, e hoje eu e a Marina viemos trazer pra vocês, no vídeo, falando um pouco sobre esse livro. Mas antes da gente começar o vídeo, por favor, se inscrevam, deem like, curtam e sigam a gente nas redes sociais, porque isso ajuda a gente pra caramba e ajuda a gente a crescer. Então é isso, vamos pro vídeo. Agora, a primeira parte do vídeo vai ser sem spoiler, então eu basicamente vou comentar sobre o livro e dar uma sinopse breve dos contos, falar o que eles adicionam pra gente em Percy Jackson. E aí a segunda parte eu aviso pra vocês, é a parte que vai ter spoiler de Diário dos Semideuses, onde eu vou fazer um comentário mais aprofundado e vou contar os contos pra quem não quer ir atrás de ler e tal, porque pra quem não sabe, a Intrínseca parou de imprimir ele por enquanto, então não tem previsão pra ter as cópias físicas, então muitos semideuses estão tendo que ler pelo Twitter, comprar o e-book e tal. Então esse livro lançou em 2012 e até lá o Rick Riordan só tinha lançado até Marca de Atena, e então nós recomendamos você ler esse livro depois de você já ter lido Os Heróis do Olimpo, porque ele faz várias menções aos heróis da profecia do Heróis do Olimpo, inclusive tem um conto exclusivo que fala sobre as aventuras do Léo, da Piper e do Jason. Agora vamos para a sinopse oficial desse livro. Todo jovem semideus precisa se preparar para um árduo futuro. Destruir monstros, aventurar-se pelo mundo e lidar com os temperamentais deuses gregos e romanos. Nesse volume recheado de relatos inéditos, retratos e entrevistas com personalidades do Olimpo, diagramas e brincadeiras criados pelo escriba sênior do acampamento Meio-Sangue, Rick Riordan, Percy Jackson, Annabeth, Piper, Jason, Léo, Luke e Talia vão encarar inimigos perigosos e tarefas mortais. As lições aprendidas com essas histórias poderão salvar a vida de qualquer semideus. Essa é a sinopse do livro, e o livro ele tem 3 contos escritos pelo Rick Riordan e um conto escrito pelo filho dele, que é o Halley Riordan. E pra quem não sabe, o Halley ele foi a inspiração do Rick Riordan para escrever Percy Jackson, então ele convidou o Halley a escrever um conto para se juntar aos Diários dos Semideuses. Além disso, o livro ainda conta com passatempos, ilustrações e algumas coisas extras, como por exemplo, uma entrevista com o Jorge e a Marta, que são as cobras que ficam no caduceu de Hermes. Inclusive, um dos contos se trata sobre o cajado de Hermes. É tipo Arquivos dos Semideus, que se você quiser saber mais sobre Arquivos dos Semideus, você pode conferir nesse vídeo. E então, também relevem porque eu fiz os passatempos, porque eu ganhei esse livro, tipo, logo que lançou, eu acho. Quando eu era pequena, sempre que eu via algum livro de Percy Jackson na livraria, eu pedi pra minha mãe comprar, então eu tenho meus Diários dos Semideus. Só que eu acho que na época eu devia ter, tipo, uns 13, 14 anos no máximo, e aí eu fiz, e a minha letra é muito feia, então relevem. Então, gente, a Marina acabou de me corrigir aqui, que se eu ganhei no ano que lançou, eu tinha 10 anos. E além disso, o que eu falei sobre não estar imprimindo esse, vocês têm que pedir no Twitter. Quanto mais vocês pedirem nas redes sociais, mais a Intrínseca vai ver que tem uma demanda para esse livro, então vocês podem conseguir que ela volte a imprimir. Então não esqueçam de pedir nas redes sociais para Intrínseca pra voltarem a imprimir esse livro, para vocês poderem ter a sua incrível cópia. E agora vamos falar do primeiro conto, e o primeiro conto é o Diário de Luke Castella. Nesse conto nós temos o Luke, o antagonista, um dos antagonistas de Percy Jackson os Olimpianos, contando uma história, e é uma história em primeira pessoa. A história se passa antes do Luke, a Annabeth e a Talia chegarem no acampamento Meio-Sangue, bem antes. Na verdade, no começo do conto eles ainda nem conheciam a Annabeth, então é uma aventura do Luke com a Talia. Agora, uma sinopse do conto, basicamente, eles estão perseguindo uma cabra, e essa cabra, a Talia acredita ser um presente enviado por Zeus, e nisso eles vão acabar parando numa mansão onde eles conhecem um velho chamado Hal, e aí inclusive esse Hal que dá o diário pro Luke, e aí eles têm que descobrir como sair da casa e tudo mais. E durante esse livro nós temos uma nova perspectiva sobre quem é o Luke e como o Luke se tornou quem ele se tornou, porque a gente já tem uma primeira perspectiva disso em Último Olimpiano, quando o Percy vai atrás de conhecer o passado do Luke, e no passado do Luke descobre sobre a May Castellan, que ficou louca por causa que ela tentou aprisionar o espírito do oráculo. Ela gritava com o Luke, ela invocava o espírito do oráculo às vezes, e isso deixava ele muito assustado. E aí ele saiu e fugiu de casa por causa disso, quando ele encontrou a Talia e tal. Então
a gente tem essa primeira perspectiva em O Último Olimpiano, e aqui a gente tem uma outra história que pode ajudar a gente a ter mais empatia pelo Luke e explicar como ele se tornou quem ele se tornou. Para as pessoas, antes delas considerarem se o Luke é ou não é um herói, elas têm que ler esse conto. Antes de você falar mal do Luke, você tem que ler esse conto pra você ter propriedade pra falar mal do Luke. E isso reentra no debate de Luke é ou não é um herói, que eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, mas quando eu fiz esse vídeo eu não lembrava tanto desse conto, então eu acho que, tipo, eu acabei sendo um pouquinho mais dura. E esse conto, eu relendo ele, porque, tipo, fazia um tempão que eu não lia, mudou um pouco também da minha perspectiva sobre isso, mas eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo, quando eu for contar o conto. E esse conto também é interessante pra trazer outro ponto de vista, como eu já falei. E, tipo, se você é fã do Luke, você pode usar isso de argumento. E se você quer falar mal do Luke, você tem que ler isso pra saber como falar mal dele. Agora vamos pro segundo conto, que é Percy Jackson e o Cajado de Hermes. Esse conto se passa depois do Último Olimpiano, quando o Percy e a Annabeth começam a namorar. E, inclusive, tem um dia exato que ele se passa, que é dia 18 de setembro, que é quando eles completam um mês de namoro. E nesse conto, basicamente, o Percy e a Annabeth estão fazendo um piquenique no Central Park, quando ele encontra Hermes, o deus dos mensageiros, o pai do Luke. E o Hermes perdeu seu cajado, que tem o George, a Marta e tal. E o caduceu de Hermes é, tipo, muito importante, é o símbolo de poder dele. Então, ele quer recuperar, mas ele quer fazer isso de uma forma discreta. Então, ele chama o Percy e a Annabeth pra resgatar esse cajado até o pôr do sol. Porque senão iam descobrir e tal, ia dar muito problema. Nesse conto, uma coisa que ele traz que é importante é que ele mostra pra gente, tipo, que mesmo depois da morte do Luke, tipo, o Hermes culpa a Annabeth e a Annabeth culpa o Percy por isso. Tem esse dilema, assim, porque o Hermes, ele amava o Luke, mas ele não podia fazer nada em relação ao destino dele. Mostra isso, tipo, em O Último Olimpiano. Então o Hermes ainda se ressente porque ele acha que a Annabeth podia ter salvado ele quando ele foi falar com ela antes de Batalha do Labirinto, antes dele ser possuído por Cronos. E a Annabeth culpa o Hermes por ter sido um péssimo pai. Agora o terceiro conto é o Léo e a Busca por Burford. E esse conto passa uns 3 meses depois do final de Herói Perdido. E é Natal, e aí lá tá construindo o Argo 2, e aí ele guarda uma peça na mesa mágica dele, que a mesa dele tem pé, vida própria, pode sair andando a qualquer momento. E aí ele foge com uma peça essencial, e aí o Léo, o Jason e a Piper tem que ir atrás disso, e nesse meio período eles encontram os parentes malucos das ninfas, e aí eles têm que fugir desses parentes malucos e conseguir recuperar tudo isso em 1 hora, porque senão o Argo 2 vai explodir. Esse conto, ele é mais um conto mais bobinho, assim, mais solto. Ele traz um pouco da perspectiva do Léo, porque como se fosse uma narrativa do Léo. E aí ele mostra pra gente como o Léo tá ocupado, como ele tá agindo sério em relação à obrigação dele de construir o Argo 2. Ele não tem muito a acrescentar, mas mostra pra gente como eles estão meio nervosos com a Guerra de Gaia. E aí, por último, o quarto conto é Filho da Magia, que foi escrito pelo Halley Riordan. Nesse conto, basicamente, conta a história do Dr. Claymore. Ele é um mortal, ele é de idade, assim, ele já tem, tipo, uns 40, 50 anos. E ele é cético, assim, ele é muito um homem da ciência. Ele tem aquela rotina, assim, tipo, muito rígida e tal. E ele é arrogante, assim, ele é aqueles caras que eles são tão inteligentes que eles passam a ficar arrogantes, até que ele encontra o Alabaster, e aí ele descobre a existência do mundo da magia, tipo, que é o mundo do Percy Jackson, e a partir daí ele muda de perspectiva sobre as coisas. Não dá pra falar muito sobre isso sem dar spoilers, mas o Alabaster, ele é um dos semideuses que ficou do lado do Luke durante a Guerra de Cronos. E agora, quando a guerra acabou e Cronos perdeu, ele fica tipo, e agora o que irá acontecer? Então mostra uma perspectiva sobre isso. O tio Rick fala que ele ficou muito orgulhoso sobre o conto do Halley, tipo, que esclarece questões sobre o que é a névoa, como a névoa é controlada, e também, tipo, sobre por que os monstros conseguem farejar os semideuses, tipo, esclarece essas questões, além de dar uma perspectiva de alguém que participou do lado do Luke, tipo, mostra um pouco pra gente entender também
o que aconteceu, assim, com as pessoas que ficaram do lado do Luke. E além do mais, tipo, o Alabaster, ele é filho de uma deusa menor, então a gente consegue ver esse lado também. Porque a maior parte dos semideuses que se juntou a Cronos eram filhos de deuses menores que queriam ser reconhecidos. Porque antes do Percy Jackson, eles eram sucados no chalé de Hermes de qualquer jeito. Eles eram muito negligenciados por serem filhos de deuses menores. Então eles queriam justiça, eles queriam visão pros pais deles. Agora uma coisa, tipo, eu gostei muito desse conto, mas eu acho que esse conto tem uma leitura mais pesada, porque a leitura do Rick Riordan tem umas piadas, um alívio cômico, tipo, tem uma aproximação mais com o leitor. Pra começar, aqui o conto é do ponto de vista do Dr. Claymore, e ele é, tipo, mais velho, mais sério, mais cético, então, tipo, já torna um pouco mais difícil a leitura, com menos alívio cômico, mas também eu acho que esse é o jeito de escrita dele, então é um conto mais maduro e isso torna mais pesadinha a leitura, mas o conto é legal e ele adiciona coisas ao universo. E agora vamos por parte com spoilers. Se você não quiser spoilers, você sai do vídeo, mas curte antes, tá, gente? Então, vamos lá, que eu vou contar mais ou menos o que acontece em cada conto, tipo, com mais detalhes, e vocês podem pegar spoiler. Nesse conto, a Thalia tem 12 anos e o Luke tem 14 anos. É um pouco antes deles chegarem no acampamento, mas a gente descobre que o Luke já tá fugindo há 5 anos. Tipo, ele sobreviveu por 5 anos longe. Eu achei isso muito impactante, eu não lembrava dessa coisa. Então, imaginem o que ele viu com 5 anos de, tipo, fugindo de casa. Nesse conto, eles estão perseguindo uma cabra há 3 dias e a Thalia acha que ela é um sinal de Zeus, porque a cabra que eles estão perseguindo é a Malteia, a cabra que amamentou Zeus quando ele... Porque, pra quem não sabe, Cronos queria devorar ele, e aí ele foi levado pra uma caverna e a Malteia amamentava ele, e quando ela cresceu, Zeus arrancou a pele dela e transformou no escudo o Aegis. Thalia fala que inclusive foi perseguindo essa cabra que ela encontrou o Luke. Eles acabam sendo levados pra casa de Hal, e aí quando eles entram eles não conseguem mais sair, e eles ouvem uma voz no fundo do corredor, e eles encontram nesse quarto um senhor mudo, e quem fala por eles são os Leucrotas, que eles são uns bichos, uma mistura de cavalo com leão, com um monte de coisa, e eles, o dente deles, assim, eles fazem ploc, 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 tipo, quando eles abrem e fecham a boca. Eles falam pelo Halcyon Green porque ele não tem voz, e eles usam a voz do Halcyon Green pra atrair as pessoas pro quarto e devorarem semideuses. E aí eles ficam presos em uma jaula, e ao pôr do sol a jaula vai abrir, e os Leucrotas vão entrar pra devorar eles. Agora, o Halcyon tá lá por causa da maldição dele, porque ele é filho de Apolo, e quando ele nasceu, ele tinha o dom da profecia, e ele... Só que Apolo alertou que ele não podia usar esse dom da profecia pra nada, porque senão ele ia sofrer com a ira dos deuses, só que ele acaba usando o dom dele pra salvar a vida de uma garota. Sua voz é arrancada dele, ele é preso junto com os Leucrotas, pra ver pelo resto da vida dele os semideuses morrendo, apenas porque ele salvou a vida de uma garota, que em tese é uma boa ação, e aí aconteceu isso. E os Leucrotas, meio que por piedade do Hal, dão um tempo, eles se alimentam ao pôr do sol pra deixar o Hal usufruir a companhia dos semideuses, e ele depois pega a ração deles pra comer, tipo, as rações que tem nas mochilas deles, tipo chocolate, arroz, feijão. Então é assim que ele sobrevive, e então ele meio que teve que fazer um pacto com os Leucrotas. Além disso, o Hal, ele tem um monte de ternos que são feitos com a antiga pele da Piton, porque o Apolo quer lembrar ele que ele não é um oráculo. E essa coisa da voz dele atrair os semideuses pra lá é pra mostrar que só atrai a ruína, a voz dele, pra mostrar pra ele que ele não deve usar os dons proféticos dele. Além disso, os semideuses que normalmente iam pra lá não iam por causa da Malteia, iam lá por causa de um tesouro que tinha a lenda, e aí o Luke é capaz de abrir essa caixa com os poderes dele de filho de Hermes, que consegue destrancar portas, sentir trancas e tal. Ele consegue, e aí eles encontram um bracelete, e aí a Thalia tenta usar, só que não descobrem como, porque em tese o presente era pra Thalia. E aí, como eles conseguem pegar o tesouro, o Hal conta pro Luke que dizem que a maldição dele acabaria quando o dono do tesouro conseguisse recuperar o tesouro. Então ele fala que a maldição dele vai acabar hoje, no caso no dia que o Luke tá contando. Eles têm até o pôr do sol pra conseguir uma maneira de se livrar dos Leucrotas,
Luke vai pesquisar na internet, porque lá tem um computador, como derrotar os Leucrotas, sendo que eles não são feridos por nenhum tipo de metal. E aí tem um momento que ele fala assim, comunicação, internet, eu vou rezar pra Hermes pra pelo menos dessa vez eu conseguir. E aí, tipo, não dá muito certo, e aí o Luke convence o Hal a ver o futuro da Thalia e do Luke. E quando ele vê o futuro da Thalia, ele diz que ela vai se sacrificar em breve, só que aí ela vai voltar. E aí, mais tarde, ela vai se rever com a família dela, que no caso é o Jason, só que a Thalia não sabe, ela fica muito abalada, porque ela pensa no Jason, mas ela não quer rever a mãe dela e tal. E aí, quando ele vê o futuro do Luke, ele fica preocupado, porque, ó, ele fala de sacrifício, uma escolha e uma traição. E antes que ele terminasse de falar sobre o futuro do Luke, a Thalia interrompe, dizendo que Luke jamais trairia alguém. Eu conto, vocês contam. E, gente, sério, nesse conto dá vontade de matar o Luke. Porque o Luke fala várias vezes, assim, como ele só faz as coisas porque é a Thalia, assim, porque ele ama muito a Thalia, que ele queria, tipo, ter sido parceiro de alguém que ele não gostasse tanto, porque se fosse qualquer outra pessoa falando pra eles entrarem naquela casa amaldiçoada, ele não entraria, então é muito fofo. Depois de muito pensar, eles descobrem que com os materiais que eles têm na casa dá pra fazer fogo grego, e eles fazem fogo grego pra se livrar dos Leucrotas. E aí o Hal puxa o Luke pra um canto, entrega pra ele o diário dele, o diário do Hal, e pede pro Luke prometer que vai escrever, porque talvez isso ajudasse ele no futuro. Ele também fala assim, ele também entrega pra ele a adaga do Hal, que ele fala que foi entregue pela menina que ele salvou, e que a adaga sempre protegeria seu dono. E, por último, o Hal fala que pra eles conseguirem sair, eles precisariam de uma isca, e que o Hal ia ser essa isca, que ele já tinha vivido muito, deixado muitos semideuses morrer, e que hoje a maldição dele acabaria, só que com ele morto. E aí ele consegue pegar o fogo dos... matar 2 Leucrotas, aí são 3, um consegue escapar, e aí quando eles estão escapando, o Luke descobre que o bracelete da Thalia, na verdade, é o Aegis, ela consegue invocar o Aegis, e eles conseguem sair da casa. E mais tarde eles encontram a Annabeth e o Luke entrega a adaga pra ela, essa cena que a gente já viu no último Olimpiano, só que dessa vez pela perspectiva do Luke. E aí o diário é basicamente ele contando essa história que aconteceu e falando que se os deuses fizerem a mesma coisa que fizeram com Hal, amaldiçoar ele vai se vingar, ele não vai aceitar isso passivamente. E isso mostra pra gente, tipo, tudo o que aconteceu pro Luke virar o que ele virou, e eu acho que ele tinha razão em alguns pontos. É claro que eu acho que a execução não foi muita coisa, mas se ele não tivesse feito o que fez, o Percy, por exemplo, não teria visto quantos deuses estavam errados, não teria tido essa mudança. Então, eu não sei se o Luke foi um herói, mas o que ele fez, os pontos que ele pontuou, foram importantes pra mudança que teve. Agora vamos pra Percy Jackson e o Cajado de Hermes, que é quando Percy e Annabeth estão comemorando um mês de namoro. E aí o Percy tinha prometido que ia fazer um jantar especial com a Annabeth, e ele esqueceu que ele tinha que fazer. E a Annabeth fica tipo, tá, eu sei que você esqueceu, mas bem na hora que ele vai falar que ele esqueceu, o Hermes chega, e aí ele pede pra eles recuperarem o cajado de um gigante chamado Caco, que cospe fogo e mora no esgoto de Nova York. E aí eles vão atrás e eles conseguem recuperar o cajado, basicamente, não vou entrar em detalhes sobre a luta. E depois que eles depois que eles conseguem o cajado e o Percy entrega, o Hermes manda ele pra Paris. Ele tinha esquecido, mas ele tinha combinado com o Hermes de ir pra Paris, e eles têm um cartão ilimitado do Hermes, eles têm um jantar, e é muito fofinho. A gente vê uma missão só, o Percy e a Annabeth, e eu fico muito soft, e o jeito que eles conseguem derrotar o Caco é muito genial. Então, outro conto muito bom. Agora, só um adendo nesse conto, algo que é bem importante nesse conto, é que o Caco menciona em um momento que ele roubou o cajado pra dificultar as comunicações, e que ele foi mandado roubar o cajado, mas ele não fala quem roubou. Aí deixa no ar, eu não sei se foi Gaia ou o Triunvirato, porque o Triunvirato que tava mais focado em cortar as comunicações entre os semideuses, mas eu não sei se o tio Rick já tinha pensado nisso em 2012, então fica no ar, mas mencionando essa parte, eu acho que é uma parte importante de se mencionar. Agora, no terceiro conto, nós temos
do Léo, nós temos os bastidores do Bunker 9. E aí a mesa foge, tipo, porque o Léo lustrou ela com um produto de limpeza barato, ao invés de limpar ele com o lustramóveis à base de limão com fórmula super hidratante. E aí ele foge, e quando ele foge, eles vão atrás dele. E aí tem uma parte que eles entram na clareira onde teve a Batalha do Labirinto, e aí ele fala que a grama tá morta e um monte de coisa. E eles encontram com as Mênades, que são meio que ninfas que servem a Dionísio, e aí elas são muito malvadas. E eles têm que arranjar um jeito de derrotar as Mênades, sendo que eles não podem matá-las, porque se eles matarem eles vão ser amaldiçoados por Dionísio. Então basicamente eles têm 1 hora pra derrotarem as Mênades e conseguirem recuperar o Buford, que tá com 5 patizador, que vai estabilizar a câmara de combustão, porque senão o Bunker 9 vai explodir. E basicamente, isso é um conto mais suave, mais soft, entendeu? Mais leve. Agora, por último, o Filho da Magia, o Dr. Claymore, ele fala muito sobre vida após a morte. E aí, nesse conto, tem a Lâmia, que ele acha que é a editora dele, e aí depois ele descobre que é um monstro. E aí ela tá querendo encontrar o Alabaster, que deu o contato dele pro Dr. Claymore. E aí o Dr. Claymore fala que não vai entregar porque ela é perseguidora. Ele demora pra acreditar que ela é realmente um monstro, porque ele é muito cético. E aí no final ele se sacrifica pra salvar o Alabaster. E ele consegue voltar por causa de Hecate, que ela meio que deixa ele voltar como nebuliforme, que é a manipulação da névoa, assim, o espírito dele. E ao mesmo tempo ela salva a Lâmia e o Alabaster. Agora, uns pontos importantes sobre esse conto. Primeiro é que a Lâmia, ela teve um caso com Zeus, e desse caso ela teve 2 filhos, só que a Hera matou esses 2 filhos, e aí por isso ela ficou muito brava, e ela voltou pelas portas da morte. Então por mais que o Alabaster mate ela várias vezes, ela sempre volta, porque ela é uma serva de Gaia, que prometeu que se ela ajudasse ela ia poder ver os filhos de novo. E ela também é filha de Hecate, e aí Hecate quer salvar os 2, porque ela sofreu muito, a Lâmia. Ela entende o lado dos 2, e aí o Alabaster tá sendo perseguido, porque o Alabaster tem muita influência sobre os filhos de Hecate. Se matarem ele, poderão escolher outro filho de Hecate pra influenciar os filhos de Hecate a lutarem na guerra contra Gaia do lado de Gaia. Então é por isso que querem matar o Alabaster. E aí em um dado momento a Lâmia fala que foi ela que criou um feitiço para os monstros poderem farejar os semideuses, porque ela tava com muita raiva, e aí ela criou esse negócio para não dar paz para os semideuses. E também fala que quem manipula a névoa é Hecate, que é ela que cuida de tudo isso. Então é outro ponto importante que é mencionado no conto. E aí tem também algumas reflexões filosóficas importantes sobre a morte, que não cabe aqui porque eu acho que nem eu entendi direito. Então é basicamente sobre isso que se fala Filho da Magia. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Semideus, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda a gente pra caramba, compartilhar esse vídeo com os outros, e é isso. Adeus!